Testemunho de Mateus a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, capítulo 27. O Senhor Jesus, que é o Cristo, é levado até o governador Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os líderes dos sacerdotes e também os líderes do povo de Israel fizeram os planos deles para eles conseguirem que o Senhor Jesus fosse morto. Então, esses homens mandaram que o Senhor Jesus fosse levado amarrado até o palácio do governador Pilatos. E quando Judas Iscariotes, aquele apóstolo que tinha traído o Senhor Jesus, viu que o Senhor Jesus tinha sido condenado à morte, Judas Iscariotes se arrependeu e foi devolver as 30 moedas de prata para os líderes dos sacerdotes e para os líderes do povo de Israel, e disse assim para eles: eu pequei entregando à morte um homem inocente. Porém, os líderes dos sacerdotes e os líderes do povo de Israel disseram assim para Judas Iscariotes: o que é que nós temos a ver com isso? Isso é um problema seu. Então, Judas Iscariotes jogou as moedas de prata para dentro do templo e saiu. Depois de sair do templo, Judas Iscariotes se enforcou. Os líderes dos sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram assim uns para os outros: esse dinheiro é um dinheiro sujo de sangue e é contra a lei do Senhor Deus que esse dinheiro seja colocado na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre esse assunto, os líderes dos sacerdotes resolveram usar aquelas 30 moedas de prata para comprar o campo do oleiro, para que esse campo servisse como um lugar para enterrar os estrangeiros. Por esse motivo, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Isso aconteceu assim para que fosse cumprido o que o profeta Zacarias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, que foi o valor que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, o Cristo, e eles usaram essas moedas de prata para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor Deus tinha mandado eu fazer. E depois de todos esses acontecimentos, o Senhor Jesus foi apresentado diante do governador Pilatos, e o governador Pilatos interrogou o Senhor Jesus dizendo assim: você é mesmo o rei de Israel? O Senhor Jesus respondeu para o governador Pilatos e disse assim: quem está dizendo isso é o Senhor. Mas quando o Senhor Jesus foi acusado pelos líderes do sacerdote e também pelos líderes do povo de Israel, o Senhor Jesus não se defendeu de nenhuma das acusações que os líderes dos sacerdotes e também os líderes do povo de Israel fizeram contra ele. Então, o governador disse assim para o Senhor Jesus: você não está ouvindo as acusações que essas pessoas estão fazendo contra você? Mas o Senhor Jesus permaneceu calado e não disse nada para o governador Pilatos. E essa atitude do Senhor Jesus deixou o governador Pilatos muito impressionado. Naquele tempo, todas as vezes que era comemorada a festa da Páscoa, o governador Pilatos tinha o costume de libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Naquela mesma ocasião, estava preso um homem muito conhecido em toda a terra de Israel, chamado pelo nome de Jesus Barrabás. Então, o governador Pilatos saiu do palácio dele e disse assim para aquela grande multidão de pessoas que estava reunida do lado de fora do palácio dele: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus que é chamado de rei de Israel? O governador Pilatos agiu assim porque ele sabia muito bem que os líderes do povo de Israel tinham entregado o Senhor Jesus para ele porque eles tinham inveja do Senhor Jesus. E aconteceu que quando o governador Pilatos estava assentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer assim para ele: você não deve se envolver com esse homem inocente, porque esta noite em um sonho eu sofri muito por causa dele.
Mas quando os líderes dos sacerdotes e os líderes do povo de Israel ouviram a proposta do governador Pilatos a respeito de quem o governador Pilatos deveria libertar, isto é, Jesus Barrabás ou o Senhor Jesus, que é o Cristo, os líderes dos sacerdotes e os líderes do povo de Israel conseguiram convencer aquela grande multidão de pessoas que estavam reunidas ali em volta deles a pedir para o governador Pilatos que ele soltasse Jesus Barrabás e também que o governador Pilatos condenasse à morte o Senhor Jesus, que é o Cristo. Então, o governador Pilatos perguntou novamente para aquela grande multidão de pessoas que estava ali na frente dele, dizendo assim: qual desses dois homens vocês querem que eu solte? E aquela grande multidão de pessoas começou a gritar dizendo assim: solta Barrabás! E o governador Pilatos perguntou novamente para a multidão e disse assim: e o que é que eu devo fazer com esse Jesus que é chamado de rei? E aquela grande multidão de pessoas respondeu para o governador Pilatos, gritando assim: crucifica ele! Mas o governador Pilatos retrucou e disse assim: mas qual foi o crime que esse homem cometeu? Nesse momento, aquela grande multidão de pessoas que estava reunida ali na frente do palácio do governador Pilatos começou a gritar ainda mais alto, dizendo assim: crucifica ele, crucifica ele! Então, quando o governador Pilatos percebeu que ele não ia conseguir convencer todas aquelas pessoas de que o Senhor Jesus deveria ser libertado e que também todo aquele povo já estava começando a se revoltar, então o governador Pilatos mandou que trouxessem uma vasilha com água e o governador Pilatos lavou as mãos bem ali na frente de toda aquela multidão de pessoas que estava reunida na frente do palácio dele. E depois de fazer isso, o governador Pilatos disse assim: eu não sou o responsável pela morte desse homem, que a responsabilidade por essa morte caia sobre todos vocês. E assim que o governador Pilatos terminou de falar todas essas palavras, toda aquela multidão de pessoas respondeu para o governador Pilatos e disseram assim para ele: que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ao ouvir todas essas palavras que foram ditas por toda aquela multidão de pessoas que estavam ali na frente dele, então o governador Pilatos ordenou que Jesus Barrabás fosse libertado, assim como era o desejo do povo de Israel. E depois de fazer isso, o governador Pilatos ordenou que o Senhor Jesus, que é o Cristo, fosse açoitado e que depois ele fosse levado para ser crucificado.